você tem que entender que o campo magnético aqui é gerado pela corrente, né? Então, quando isso ocorre, a gente tem algumas regras para entendê-lo. Tipo a regra da mão direita. Sim. Então, a regra da mão direita me diz o seguinte, que quando nós temos um campo vindo na nossa direção, a gente tem que pensar que o nosso dedão é o sentido da corrente, né? A corrente vindo na nossa direção, a gente tem que pensar que o dedão é o sentido da corrente. Então, agora tu tem que pegar a tua mão direita e apontar o dedão, né? O teu dedo maior da mão ali, não sei como é que vocês chamam aí em Portugal. É polegar. Polegar, muito bem. Aqui também, mas é coisa de brasileiro inventar coisa com ão e inho, né? A gente ama fazer isso. Então, o polegar virado para os seus olhos, o seu rosto, né? E você consegue ver a sua mão, né? Os seus dedos da sua mão direita apontando para a esquerda, certo? Certo. Então é isso que acontece. Aqui nós temos o campo magnético, então, aqui apontando para cá. Se tu virar um pouco a tua mão, tu vai ver que, continuando apontando o polegar, né, para o seu rosto, os seus dedos nesse ponto estão para cá. Aqui eles estão para cá e aqui eles estão para cá. Ou seja, o campo magnético ele tem essa natureza rotacional aí, né? Tu tá vendo ele rotacionando, né, de certa forma. Sim. Então, na direção desse fio ali, né, dessa regiãozinha onde vai haver medidas, acredito, na próxima conta, tu tem esse campo apontando para cima. E agora, pensar a mesma coisa para o outro campo aqui, que está indo em direção à tela. Então, pelo mesmo princípio, né? Assim, e assim vai, né? Ali em cima é para cá, daí tu já tem a natureza rotacional dele aqui de novo. Ok. Perfeito? Então tu tem esses dois campos, os campos magnéticos apontando para cima aí na região, onde provavelmente vai pedir uma soma ou algo assim na questão B. Vamos ver. B, deduz a expressão para o módulo de H no ponto P. O H é o vetor campo magnético, né? Sim. Ponto esse situado a uma distância X do ponto médio entre os condutores. Ok. Então aqui, bem, ele quer que tu deduza, né? Bem, eu não sei até que ponto ele quer que você deduza, porque a gente pode obter o campo magnético gerado por um fio, né? Só que, claro, não é uma dedução muito simples para a gente fazer assim, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a dedução feita, é claro. Eu estou preparado para tudo. Deixa eu te mandar aqui. Quer dizer, deixa eu te mostrar, né? Não vou mandar nada, depois eu mando. Esse é o Halliday, é um livro bem usado em todos os lugares do mundo aí para estudar eletromagnetismo. E quando a gente chega em campo magnético, né? Que é mais lá pelo meio do livro, tá chegando aqui, que ele é meio devagar. Aqui, ó. Aqui a gente já está começando a ver campo magnético, campo elétrico, né? Então, claro, tal qual lá no campo elétrico, onde a gente faz deduções por meio da lei de Coulomb e depois por meio da lei de Gauss, aqui também vai ter isso. A gente vai fazer algumas deduções por meio da lei de Biot-Savart, que é uma lei também de partícula, né? E depois a gente vai expandir isso para a lei de Ampère, que é uma das quatro leis de Maxwell. A lei de Biot-Savart, então, é uma consequência da lei de Ampère. Que nem a lei de Coulomb é uma consequência da lei de Gauss, sacou? Então, ó, aqui ele vai... Não sei se tu tem livro para apoiar teus estudos, cara, mas eu sempre digo que não, tenho os apontamentos do meu professor. Não sei quão bem explicado foram, né? Mas eu te garanto que o Halliday é um ótimo livro. Então, esse primeiro capítulo aqui, ele só introduz a força, ainda o campo, ele ainda não fala muito sobre outras coisas aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Campos magnéticos produzidos por correntes, que é o nosso caso, né? A gente tem um campo produzido por uma corrente. Então, quando a gente tem isso, a gente tem a lei de Biot-Savart. Essa lei aqui, ela tem até uma certa semelhança com a lei de Coulomb, né? Só que ela é uma lei que leva em conta essa natureza estranha do campo magnético, né? Que não respeita a terceira lei de Newton. Por isso que tu vai ter, eventualmente, uma força perpendicular ao campo, né? E a perpendicularidade nota-se aqui nessa equação por meio desse produto vetorial aqui. Mas, de toda forma, vamos para o nosso foco aqui, que é... isso aqui, ó. Esse aqui é a equação do campo para um fio. Aqui ele já mostra a equação, né? Mas vamos obtê-la. Daí já não é tão simples, tá? Essa obtenção. Quando a gente faz por Biot-Savart. Se for para fazer por lei de Ampère, é bem fácil. Mas como eu não sei o que o teu professor quer nessa questão,
e ele não falou nada sobre lei de Ampère até agora, e me parece esses exercícios mais introdutórios, provavelmente ele quer que faça pela lei de Biot-Savart, que é meio tenso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Começa escrevendo a lei de Biot-Savart e fazendo um desenho de um fio. Tudo bem até aqui, Francisco? Sim, sim, sim. Ó, aqui está o fio. Aqui tu vai ter o ponto P, onde ele mede, né, o campo. A gente quer medir o campo nesse ponto P. E esse ponto P está uma distância perpendicular R aqui, do fio. Uhum. E está uma distância Rzinho de um ponto qualquer aqui do fio. Certo. Certo. E, por sua vez, esse ponto qualquer está uma distância S da perpendicular aqui do ponto P. E a corrente está nessa direção, a mesma corrente do ds aqui, o mesmo sentido do ds. Com o ângulo θ aqui entre o vetor ds, que é o vetor deslocamento aqui, tem dessa hipotenusa Rzinho aqui, que é a distância de um ponto qualquer até o ponto que tu está medindo o campo magnético. Então é um arranjo bem simples, né? Com todos os elementos básicos aqui que estão naquela integral. Então, quer dizer, nessa equação diferencial aqui. Que eventualmente vai virar uma integral, claro. Então, muito bem. Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar que esse ângulo θ aqui dá para ser escrito de certa forma também, né? Mas por hora vamos colocar a integralzinha. Então, o que acontece aqui, né? Esse R, o Rzinho que está aqui na parte de baixo, esse R é sempre a distância de um ponto até, de uma carga pontual, né? Até o ponto Sim. onde tu quer medir o campo. E, como a gente pode notar, ele é a hipotenusa de um triângulo. Então, Certo. a gente consegue reescrevê-lo por meio de elementos que estão no diferencial, né? O teu diferencial não é ds. Sim. Então, a gente quer escrever essa distância r em termos de ds. A gente faz isso o tempo todo em física 3, né? A gente reescreve essa distância da carga ao ponto por meio dos elementos do diferencial, que por sua vez estão associados à geometria do problema. E a nossa geometria aqui é um fio, né? Então a gente Sim. vai escrever, em outras palavras, vamos escrever a distância da carga ao ponto em função de informações do fio. A primeira coisa que a gente pode fazer é simplesmente ver que esse R ele vai ser sempre o Rzão, que é fixo, né? A distância até o ponto é fixa, não muda. Sim. Porque é aquela e acabou. Mas o S ele vai mudando, porque tu vai evoluindo durante o fio, né? Tu vai pegando toda a carga do fio. Todos os pontos de carga estão nesse S. Concorda comigo? Sim. Quero dizer, tu vai evoluir ele de 0 até infinito, se o fio for infinito. Ou de 0 até um determinado tamanho do fio, né? Certo. Então, a princípio a gente vai ter um fio semi-infinito, né? Porque ele vai de 0 até infinito aqui. Tem que ver como é que vai ficar. Mas o R, então, raiz quadrada, né? Pela teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de S quadrado mais R quadrado. Tudo bem esse teorema de Pitágoras aqui pra ti? Sim, 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 sim. E o mesmo com o seno, né? Porque esse seno, esse seno que aparece naturalmente na equação aqui, ele está associado com esse ângulo aqui, que por sua vez está associado com o ângulo aqui de dentro, né? Ok. É claro que esse ângulo aqui de dentro é 90 menos θ. É até o que apareceu aqui, né? Tem alguma coisa a ver com o que está aqui. Claro, relações trigonométricas bem básicas que vão fazer o nosso seno ser R sobre cateto oposto por cateto adjacente, né? Desculpa, Sim. cateto oposto pela hipotenusa. Pela hipotenusa, sim. Isso, então é R, que é o cateto oposto aqui do ângulo de dentro, né? Pela hipotenusa, que é o Rzinho. E o Rzinho ficou desse jeito, porque a gente já conversou que o Rzinho é isso. Então Exato. agora a nossa integral está totalmente trocada em termos de S, ó. Já não tem mais nenhum Rzinho, é tudo S. Não tem mais nada que não esteja associado com S. O θ era uma coisa que não estava associado diretamente com S. E o Rzinho também, mas agora, por meio da geometria do problema, a gente consegue associá-lo. E daí, fazendo a nossa integralzinha aqui de 0 a infinito, né? Porque o nosso S vai até o infinito. É um fio que começa num ponto e vai até o infinito. Fica m0 i sobre 2πr, né? Então essa aqui é a dedução, tá bom? Ok. Então eu posso até te mandar, mas claro, depois eu posso mandar o livro todo para você, caso você não tenha, né? Então, vou ficar deduzindo isso aqui porque seria uma perda de tempo, né? Porque eu posso errar um detalhe ou outro, mas eu acho que tu pegou todas as ideias, né? Tá tudo bem Sim, explicado. sim, Né? sim, sim. Então, muito bem. Então, se nós temos os campos e nós temos todas as regras da mão direita ali,
associados para saber direção e sentido, note que esse negócio ali só te deu um módulo, né? A direção e sentido tu tira pela regra da mão direita. Então, Ok. nós temos o módulo e nós temos os sentidos, os dois apontam para o mesmo lugar, então os campos vão se somar nesse ponto aí, X, que ele está querendo saber aí, né? Então vamos lá, vamos dizer, ele está falando que P é o ponto médio, né? Esse P aqui é o ponto médio. Ponto P, ponto este situado a uma distância X do ponto médio. Ah, tá. Aqui é o ponto médio. Sim. O ponto médio, né, se eu não errei nada de sentido de força, eu tenho certeza que eu não errei, de campo, eu tenho certeza que eu não errei, os campos vão apontar para cima, eles iriam se somar. Então aqui tu teria uma soma, né, bem forte. É estranho que numa situação como essa, eu pensaria em anular. Né? Se os dois fios estivessem apontando para nós, né, ou apontando para o outro lado, Sim. as correntes, no ponto médio eles se anulariam, né? Mas não é o caso Uhum. aqui. Então, Ok. Então, se agora é eles só pôr estiverem as a apontar equações. Né? sempre para o mesmo sítio, neste caso, se eles estiverem a apontar para o mesmo sítio, há de ser uma soma. Isso. Se for um para um sentido e o outro para o outro sentido, neste caso, um inverso do outro, é subtração. Isso. Exatamente. Ok. Mas isso quando tá falando do campo, a força é o contrário. Mas Hum. quando chegar em força, a gente fala disso. Então vamos falar do B1, que é o primeiro ali, mais o B2, né? Essa vai ser o campo total ali no ponto. Eu chamo de B, mas ele chama de H, então Sim, sim, sim. vou trocar para H. Não sei, eu costumo chamar de B. Porque H tem uma outra conotação quando a gente está falando de física. Mas tudo bem, vamos chamar de H. Então, quem que é o nosso H1, né? Se o ponto X está mais para dentro, a gente vai ter, vamos considerar para cima como positivo, né? Então a gente vai ter μ0 i sobre 2π, e agora era 2πr, né? Vamos lembrar lá que era 2πr, né? R sendo a distância, né? Só que qual é a distância agora? A distância do primeiro fio, ela é d menos x, concorda comigo? Uh, A distância toda não é 2d? Até o meio é d, não é mesmo? sim, ok. Sim, sim, sim. Então é d mais x. Porque tu vai Sim, querer aqui nesse ponto, né? Esse é o ponto que a gente está interessado. exato. É d mais x. Então, em vez de r, eu vou colocar d mais x. E na outra, eu vou colocar as mesmas coisas, só que d menos x. E como os dois se somam, né? Uhum. Que eu vou colocar menos. Agora dá para juntar tudo aí, né? Tudo que dá para juntar, a gente junta. μ0i sobre 2π vai ficar 1 sobre d mais, d mais x mais 1 sobre d menos x. E com certeza dá para simplificar isso aqui, né? Se a Sim, gente né? fizer alguma coisa aí. Por exemplo, se a gente for fazer o binômio da diferença, é o produto notável, né? Para poder fazer a soma aqui, Sim, vai ficar d ao quadrado menos x ao quadrado. Daí aqui, né, multiplicando os dois denominadores, a gente fica com isso. Tá bom? sim, sim. Daí vai ficar d menos x e aqui d mais x. Então, finalmente, a gente tem uma expressão bem simplificada, bem legal aqui. μ0i sobre 2π. D, 2d, né? Porque os Sim. x se cancelaram. D ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, essa expressão tá bem legal, né? Apontando para cima. Ok? Uhum. Muito bem. Até para tirar algumas coisas aqui. Do tipo, se o x for bem grande, né? Se o x for bem grande, tu vai ter uma redução ali no denominador, o que vai fazer o campo ser maior ainda. Então, quanto maior o x, maior o campo. Muito bem. Tem até aí alguma dúvida? Não, tá tudo bem. Tá bom. Quer ver alguma questão específica lá?
Vou ver. Eh, por exemplo, se calhar a 6 dessa ficha, porque no meu exame apareceu uma igual. Já tem as correntes, já tem. Qual questão mesmo? É 6. Fez? Beleza. Vamos ver aqui. Ah, a 6 tá. Me assustei quando eu vi a 6. Tá louco, o que é isso? Um Pronto, monte eu de tive uma coisa. coisa assim parecida no teste. Nossa, sério, parecido com essa? Sim. Eita. Considere três condutores retilíneos muito longo, uma espira fechada. Nossa, tá. Fica ruim. Deixa eu ver assim. Espira fechada R é igual a 10 centímetros. Tá. Por melhor aqui. Certo. Apresentado de acordo com a figura seguinte: as correntes que percorrem a espira e os condutores. Calcule o campo magnético total no ponto P. Meu Deus. Deixa eu ver se eu entendi. Tem um fio aqui. Tem uma espira aqui. Tem um outro fio aqui. E Sim, tem tem um mais, outro sim. aqui. Meu Deus, velho. O que é isso? Muita coisa, né? Então a gente tem que. Bem, eu acho que ele não quer que a gente deduza novamente, né? As expressões de, de fio, né? Então a gente vai simplesmente para os fios, a gente vai usar a sominha simples que tem aqui, né? Então temos só que pensar um pouco, né? Vamos pensar no fio 1 primeiro. Vamos fazer que o fio 1 é vermelho. Né? Novamente, pela regra da mão direita, o fio 1, né? Ele vai gerar um campo na nossa direção aqui no ponto P. Então eu vou indicar como isso aqui, tá bom? Isso aqui está associado ao I1. Tudo bem, Francisco? Neste caso, a seta que está ao pé do I1 é como para onde está a apontar a corrente, certo? Isso, exatamente. Eu entendi dessa Ok, forma. pronto, é isso. Então, a gente aponta o nosso dedão, o nosso polegar para a esquerda, a gente vê que os nossos dedos vão Estão em direção ao apontando nosso para lá. rosto. Sim, exato. Então, por isso, fica desse jeito. Agora vamos pensar no I3 também, que é um pouco fácil também. Ele vai em direção à tela, né? Portanto, a gente Sim, nota que o que acontece, né? Se ele vai em direção à tela, ali embaixo ele está apontando para a esquerda. exato. Sim, Né? Se tu pegar a tua mão aí, tu vai ver isso, né? sim, 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 sim. Eu estou tendo que dobrar tudo minha mão aqui, mas eu consegui perceber isso. Beleza. Então, temos já duas componentes diferentes para o campo magnético. Né? Muito bem. Agora vamos pensar sobre o fio tortão aqui. Esse fio tem um ângulo de 45 graus. Certo. Então, ele supostamente geraria um campo. Né, se ele fosse um fio reto, né? Vamos pensar assim, para facilitar a nossa vida. Se ele fosse um fio assim. Se ele fosse um fio assim, retinho, Sim, ele geraria um campo. Né, ele estaria apontando para baixo, né? Pela mesma lógica. E ali ele sim, geraria um ponto para a direita. Né, geraria um ponto para a exato. direita. Só que como ele está torto 45 graus, o campo vai estar torto para a direita 45 graus também. Ok, Entendeu? Então, sim. Né? Levando em conta que aqui é 45. Beleza? ok. Eu só estou fazendo o desenho por enquanto. Isso aí apareceria naturalmente na equação quando você colocasse seno, né? Sim, sim, sim. Beleza. Seno de 45, então, vai ser raiz de 2 sobre 2 ali, que vai reduzir um pouco o campo. Beleza. E, finalmente, essa Subi espira. 2. A espira, ela tem um campo específico também. Ela gera um campo específico. E o livro, ele faz isso. Deixa eu te mostrar aqui, para a gente não perder nosso tempo, né? Ó,
Campo produzido por uma corrente em um fio de forma de arco de circunferência, que é o nosso caso. Então, continuemos com as mesmas deduções aqui. O vetor vai de um ponto que tem carga até o ponto onde tu quer medir. E, bem, é isso. Daí, como a gente vai fazer a integral aqui sobre todo o ângulo, né? Vai simplesmente colocar o ângulo aqui que nós estamos interessados, que no caso é 2π, né? Então, Certo. o problema é que isso aqui ele dá numa circunferência, dá no centro da circunferência, né? Não uma determinada distância do centro, como é o caso ali. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Como a gente acha o campo fora dessa circunferência? Pois é, ele não mostra aqui. Que ele já começa a falar de força. Porque ali ele está dizendo o campo pra gente ali, né? 2πr. Será que tem campo ali? Talvez o campo tá todo dentro da circunferência só. Porque aqui ele não tá dizendo nada sobre um campo fora da circunferência, né? Pois. Ora, Tu tens a resposta disso aí? Tipo, a explicação feita assim? Não, né? a explicação feita, não. A resposta tenho. A resposta tu tem. Sim. Bem, a resposta não vai ajudar muito. Pois. Beleza. Então, vamos ver aqui. Ele não fala, né, cara? Eu acho que deve se anular, né? Porque se a gente pensasse, por exemplo, que fosse um fio reto, não é um fio reto, mas digamos que fosse, né? Certo. Aqui a corrente está para cá, aqui ela está para cá. Então, correntes diferentes gerariam campos diferentes ali também, né? Deixa eu ver aqui. Se um campo para cá, ali naquele ponto, ele iria para dentro. E aqui ele iria para fora. Eu acho que isso não gera campo, tá? Pensa comigo. Pensa que é um fio apontando corrente para cá e outro para cá, né? Esse primeiro fio aqui, ali ele geraria um campo entrando na folha. E o para baixo geraria um campo saindo da folha. Então se anularia ali naquele ponto, entendeu? Sim. Pois é, então eu acredito que seja o caso de se anular. Mas eu não estou vendo nada no livro aqui. É um caso muito específico, né? Então, Sim. não tem. Mas vamos considerar pela lógica que se anula, tá? Por simetria. Então agora é Ora, só fazer essa soma aqui. Né? Então, vai ter. O problema é essa componente 45 graus aqui, né? Que vai ter um carinha para. Vai ter uma componente para a direita, né? E outra para baixo. supostamente, eu tenho aqui afinal a resolução. Eu tenho aqui uma foto do quadro que a gente afinal fez isto. Ah, legal, Não, me manda aí, por favor. ok. Eu falando um monte de coisa aqui e não tava mostrando para você. Tudo desenho que eu fiz, ó, tava aqui. Eu tava pensando nessa corrente para Ok. cima e nessa corrente para baixo, né? Sim, Que se anularia nesse ponto, porque elas são sim, mas campos ela não, contrários, né? pelo que eu tenho aqui na foto que eu vou tentar enviar, que eu tenho de ir aqui ao WhatsApp. Ah, supostamente o I2, o sentido é como está o verde, é para a esquerda. O I2 é para a esquerda? Uhum. Nossa. Supostamente é como está para o centro. Poxa, eu não consigo dizer o porquê disso. E não tá ali também, né? Porque eu tenho supostamente a forma para nós calculamos elas separadas e depois
é que juntamos tudo. Uhum. Não, isso tudo bem. Só Certo. que eu não sei como E obter o campo. e a fórmula que eu tenho para o H2, neste caso, é 1/2 sobre há de ser sobre quê? 4 vezes 0,1. O que é 0,1? Ah, é a corrente a multiplicar pela distância dela, do centro até neste caso, o raio, elevado a 2, a dividir pela distância ao quadrado que ela está do ponto, mais o raio dela outra vez ao quadrado. Eu vou mandar a foto, é mais fácil. Não sei se vai conseguir ver, mas ora, aqui. Hum, eu mandei para o WhatsApp. Certo, vamos ver. Tá, a parte do H1, do H2 e do H4 até tá tranquilo. Agora, quer dizer, o H3 e o H4 tá tranquilo. Agora o H2, que equação é essa? Que equação estranha. 1/2 de 4. Supostamente o 4 é a corrente, pelo que eu consigo ver aqui. É, o 4 é a corrente a multiplicar pelo raio ao quadrado sobre a distância ao quadrado, neste caso do ponto, mais o raio outra vez ao quadrado, e isto tudo elevado a 3 sobre 2, se não me engano. Eu tenho essa forma aqui, que é o condutor circular espiral. Ah, me manda essa fórmula aí, porque essa aí eu não conheço. Ok. Não sei se vai conseguir perceber, mas copiar. Eu já enviei. Deixa eu ver. Caramba. Bem, isso aqui poderia ser deduzível da lei de Biot-Savart, né? Só que essas coisas elas são meio chatas de fazer. Difíceis, para falar a verdade. Então, R quadrado, Rzão ao quadrado, que é a espira, por Uhum. R ao cubo? Rzinho ao cubo? Exato. Ô, louco. Tá aí um negócio difícil de ver, né? Coisas ao cubo na física. É. Daí é só somar, né? Eu acho que com essa equação deduzida não tem mais muito o que fazer, né? Sim, sim, sim. O resto ali era só ver sentidos e tal, para ver o que soma e o que subtrai, né? Pois isso também tenho dificuldade de ver os sentidos por causa dos versores, o I, o K, o J. Não sei depois como é que hei de calcular isso, em que parte é que hei de pôr.
e qual é que fica o sentido e o que não fica. Uhum. Sei que no X, por exemplo, é I, no Z é J e Ah, depois. os nomezinhos? É Sim, IJK, sim, né? exato. Só que depois eu não sei meter isso na forma e calcular isso, porque depois, supostamente, o resultado disto vai dar. Ora, está aqui. Isto vai dar menos 4,18 I mais 185 K. É, como é que ele chegou nessa resposta específica? Sim, a Entendi. parte do I e do K. Bem, vamos ver aqui. Tem que fazer as contas, né? Sim, sim, sim. Agora, vamos lá. Esse vetor verde, ele está na direção menos I, porque ele está Certo. para a esquerda. Exato. Que ele está dizendo aqui que o positivo é para a direita. Sim, 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 sim. Então, quem mais tem direção I aqui? O vetor azul, que está associado ali com o nosso fio torto, né? Está Ou associado com o fio então, torto. neste caso, como temos o Z, também podia ser o K, certo? É, Há de ser para menos K, que está para fora. Fora. é. Sim, exato. Só que tem um detalhe aqui, né? Nessa resolução que eu estou vendo do teu professor, tem uma coisa que está meio estranha para mim. Hum. Porque ele está falando só da direção K, ou seja, da direção Z aqui, quando ele está falando do vetor 4, Do né? quadro, Olha sim. só. Ele não fala nada sobre a direção, outra direção que tem aqui, né? Então, de fato, sim, tem Z aqui, até eu desenhei, né? Essa parte para baixo. Quer dizer, acho melhor depender do que o teu professor fez aqui, cara. Vamos tentar entender o que ele fez aqui, porque se eu tiver que ficar pensando, todos os detalhes aqui de direção vai ser meio chato. Deixa eu pegar aqui. Eu te explico no que tá Só aqui. com só com o vetor tivesse para cima, neste caso seria I. Não é o K, seria I não, Para cima aqui é J. seria J, exatamente. Como não temos Isso. nenhum a apontar para cima, não vamos ter nenhum J. Só temos esse de 45, que é K, porque está a apontar, há de ser menos K porque está, não devia de ser K, não devia de ser menos K. O H4, tu tá dizendo, né? Sim, exato. Ele é menos. E ele é menos. Vamos ver o efeito do menos aqui. Ah, Neste porque está a apontar para o mesmo sentido do Z. só que. De fato ele tá entrando, né? Isso aqui Sim, é um X, né? Tá entrando. Isso é o sentido do Z, é verdade. Só que não é só Z, né? Bem, talvez seja só Z. Eu não pensei nisso. É assim, só Z, isso aqui é um Z com uma determinada inclinação, né? E essa inclinação ele coloca ali. Aqui, ó. sim, 0,2 inclinação. É o seno, né? Seno de 45. sim, exato, é o 145, que é É, 0,10. isso. Então, como ele é o único Z, a gente não precisa ficar se preocupando com mais nada, né? É isso que vai dar a componente em Z aqui. Beleza. Ok. Agora, Eu vamos agora estou pensar nesse agora I2 estou aqui a que a gente ver conversou. aqui eu estou a ver aqui o diagrama de X, Y e Z. Faz sentido ser, neste caso, menos K, porque supostamente é o inverso. Esse Z, a seta do Z, que está aí à esquerda, Uhum. supostamente devia de ser ao contrário, devia de apontar para dentro, porque supostamente o referencial, o Z aponta para dentro, certo? Ou seja, está ao Sim, contrário de Z, ou seja, por isso é que é menos Z. o Z foi definido para a nossa direção aqui, né? Como positivo. Pois, E o campo está apontando para a direção da folha. Né? A folha, eu quero dizer a sim, tela, sim. né? Tá entrando na tela. Isso. Beleza.
Ok. Muito bem, muito bem. Bem, acho que já deu de falar desse, né? Tem algum outro aí pra gente conversar? Antes que eu fique louco? Exato. Ora então, ver aqui a ficha. Ah, ir a outra ficha, talvez. Isto a parte mesmo do magnetismo, o que eu precisava de perceber era mesmo onde é que apontava, o que é que apontava, o que é que não apontava, se o X era para dentro ou se era para fora, era isso que eu tinha mais dúvidas na Ah, parte do magnetismo. é só conseguir utilizar a regra da mão direita, né? Acho que não tem Exato. mais nada demais. Depois é só somar ou subtrair também. Isso. Ok. Então tá, se não tem mais nenhuma Acho, dúvida. acho que de resto eu, eu não tenho assim muita dúvida. Perfeito. Então tá, se surgir qualquer dúvida, só me manda que eu posso tentar até resolver rapidinho ou mandar um áudio explicando no WhatsApp. Ok, pronto. Perfeito. Boa sorte na tua prova de quinta, se a gente